dia, paz a todos. Eu queria falar, né, que hoje parece que Deus estava preparando, né, desde o EBD até o louvor, né, para a mensagem que nós vamos ouvir agora, né. Hoje vai ser vamos ter alguns eventos especiais aqui, né. A gente vai experimentar algumas coisas da Páscoa. Então, eu queria saudar todos vocês, inclusive a Marisa, né, que está nos assistindo online. Quando a liderança definiu, né, que o tema o que nós faríamos de especial na Páscoa seria a Santa Ceia, foi muito acertado, né? Porque o que tem a ver a Páscoa com a Santa Ceia? Como será que a gente vai entender isso? Até a Regina, no final, ela falou, é importante a gente entender, né, o que tem a ver a Páscoa, né, com a ceia, né, o que tem a ver a Páscoa com a ressurreição. Bom, decidiu-se então, né, que a gente ia fazer a Santa Ceia. Mas ia ter só a Santa Ceia? Falei, não é só a Santa Ceia, é a Santa Ceia, né? Porque é um momento importantíssimo. Não é só um acontecimento dentro da semana da Páscoa, né? A Santa Ceia não é coelho, né? Não é ovo. Ah, não? Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo, né? Com chocolate, né? Mas tem muito a ver com outras coisas que a gente vai discorrer aqui. Semana passada foi o domingo de Ramos, né? O início da semana da Páscoa, né? Foi o dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele veio montado no jumentinho, cumprindo a palavra de Zacarias, né? Zacarias 9:9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Não foi assim? Deus já estava anunciando, né, a entrada de Jesus em Jerusalém. Então o povo recepcionou Jesus com ramos. E foi o início de uma semana de Páscoa agitada lá em Jerusalém, para Jesus, né? E um dos acontecimentos marcantes daquela semana foi a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, né? Depois disso, Jesus ainda foi traído, né? Foi preso, julgado, foi crucificado na sexta-feira. Isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira foi crucificado. E no domingo ele ressuscitou, né? Glória a Deus por isso. Amém? A última ceia de Jesus com os seus discípulos, ela está descrita nos 4 evangelhos. Cada um, quando se for ler os 4 evangelhos, né, cada um vai narrar de uma forma diferente, mas por quê? Porque é pela ótica de cada um deles que escreveu, né, a respeito da Santa Ceia. Então, se a gente for ler, a gente vai ver essas diferenças, né? Então, mas o evento é o mesmo. Então, nós vamos acompanhar lendo o livro de Mateus, ok? Antes disso, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos muito, porque desde que nós começamos a EBD, através da Regina, o Senhor tem falado a nós a respeito da Páscoa, e através do louvor, o Senhor tem falado aos nossos corações, e tem nos feito lembrar, ó Pai, da nossa escravidão ao pecado e da nossa libertação, mas principalmente da ressurreição do Senhor Jesus. O fato de o Senhor ter entregue a sua vida por nós e ressuscitado ao terceiro dia. Isso nos traz grande esperança ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor
me use, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor. Entregamos este momento nas Tuas mãos, pedindo e clamando pela direção do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus 26. Vamos abrir Mateus 26. No versículo 17. Diz lá a palavra: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo: que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Aqui uma pausa. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer um experimento assim diferente. Aqui estão os elementos que havia lá na mesa. Na mesa que os discípulos prepararam para a ceia. Que é uma mesa em que toda a Páscoa os judeus preparavam. Porque hoje já não prepara mais dessa forma. Né? Eles usam até, em vez de cordeiro, pode usar até frango, né? Mas o que havia lá? Pães asmos, o pão sem fermento. Vocês já viram um pão sem fermento? Como que é? Já tinham visto? Já viu, Sônia? Já? Viu? Um pão sem fermento era assim. Tinha o cordeiro assado, né? Não podia ser cozido, mas é assado. Ervas amargas, um molho e o vinho. Tá? Então essa era a mesa que estava posta, que os discípulos prepararam para aquele momento. Tá? E nós vamos experimentar essa ceia. Tá? Eu queria pedir um voluntário, um diácono, de preferência, para pegar aquela bandeja ali e distribuir, porque lá nessa bandeja tem um potinho, né, que tem esses elementos aqui. Tem as ervas amargas, o cordeiro, o molho, o pão sem fermento, né? O vinho ainda não. O vinho hoje Jesus vai substituir pelo suco de uva. Não, obrigado. Eu já comi. Não é porque eu não vou comer que tem alguma coisa errada aí não, tá? Tá uma delícia, eu já comi, viu? Eu já comi, estava muito bom. Enquanto vocês comem, eu vou explicar uma coisa aqui. Isto não é um ritual. Eu tenho que esclarecer isso, tá? Então, e também não deve ser uma prática cerimonial da igreja. Isso aqui é só para a gente experimentar, né, o cordeiro. Então não é um cerimonial, não é uma prática cerimonial, é somente para ilustrar o significado da Páscoa, tá ok? Então vocês vão experimentar como era a refeição da Páscoa naquela época. Na mesa em que Jesus estava então com seus discípulos havia essa refeição, as ervas amargas, o cordeiro, o molho, né, os pães sem fermento e o vinho. Jesus, ele era judeu, né? E como todo judeu, ele comemorava a Páscoa, né? Com essa refeição aqui, tá? Bom, espero que esse seja um momento inesquecível de gostoso, né? E não porque, detesto ervas amargas, eu não gosto desse cara, ó. Mas a Páscoa, eu queria explicar a Páscoa. Ela é comemorada desde a libertação do povo de Israel do Egito, né? Então, mesmo depois das nove pragas que Deus mandou ao Egito, né, para convencer o faraó a libertar o povo, né? O faraó, com o coração endurecido, não deixou. E
E mesmo depois das 9 pragas. Então, aí antes da 10ª praga, que está descrito em Êxodo 12, de 1 a 17, que eu vou ler aqui. Lá diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Na época é o início de outono, tá? Entre março e abril hoje, para nós. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores, nas portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cintam no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Amém? Então, Êxodo, capítulo 12, de 1 a 17, né? Aqui descreve como começou a Páscoa. Foi desse jeito, né? Então Deus estava preparando o seu povo para sair do Egito, né? Com essa 10ª praga. Eles tinham que sacrificar um cordeiro de 1 ano. Vocês já viram um cordeiro de 1 ano? Não quero ver. Eu vi. Nossa, gente, dá até dó, né? Mas tinha que ser de 1 ano. Um cordeiro, um cabritinho, ou um cabritinho, né? E sem defeito. E passar o sangue nas batentes das portas, né? E tinha que assar e comer o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. E eles comiam de pé, né? De pé, com os pés calçados, com a sandália, cajado na mão, né? Cinto no lugar, né? E esta é a Páscoa do Senhor. Esse texto explica a Páscoa. Ele, no versículo 12 e 13, né? Diz assim: naquela noite o anjo da morte passou pelo Egito, né? E passou, e quando encontrava uma casa que estava com os umbrais pintados de sangue do cordeiro, ele passava direto. Esse passar por cima, no hebraico, é pesar. Isso é Páscoa, significa Páscoa, né? Passar por cima. Então ele passou por cima e poupou a vida dos primogênitos
né, que estavam naquelas casas com as portas pintadas com o sangue do cordeiro. Então, um detalhe interessante é que se assava, né, o cordeiro, um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, podia juntar com outra família ou quem estivesse só, né? É um convite a participar do espírito de comunidade. E assim, é uma lição para nós. Porque a espiritualidade, ela sempre se manifesta melhor quando a gente está em grupo, quando a gente está fazendo as coisas junto. Né? Não adianta você querer fazer as coisas sozinho, mesmo na obra do Senhor. Né? É importante que a gente faça junto, é importante que a gente esteja junto. Né? Por isso que, e não é por isso, né? mas é muito gostoso experimentar isso, de fazer algo juntos. Eu e Esther, a gente gosta muito de saborear uma refeição junto com outras pessoas. Né? E é muito gostoso mesmo, você estar junto. Né? Então a gente, um almoço de domingo, né? Ou qualquer dia da semana, quando a gente puder, a gente, é uma alegria muito grande poder fazer isso. E é isso que acontece. E esse ajuntamento, né, para comer um cordeiro, quando ele era demais para uma família, você podia chamar outra, né, se juntavam. Né, isso é espírito de comunidade. Agora vamos explicar a respeito do pão. O pão, ele lembra a pressa da saída do Egito, porque eles tinham que estar preparados, né, para sair daquela escravidão. Né. Eles não teriam nem tempo de deixar levedar o pão. Levedar é colocar fermento no pão e deixar ele descansando assim até ele, né, levedar a massa. Não tinham tempo para fazer isso. Então, a pressa da saída do Egito, né, significa o pão sem fermento. As ervas amargas, elas lembram como os egípcios haviam tornado amarga a vida dos hebreus. Né? Com trabalhos duros, com a escravidão. Isso está em Êxodo 1,14. Então assim começou a Páscoa. E esse é o seu significado, né? Da Páscoa. Então voltando para a nossa mesa de Páscoa. Aqui. No versículo 21, lá, continuando. E, enquanto estavam comendo, ele disse... Jesus, né, disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro, com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus, aquele que comeu comigo, no mesmo prato, há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Essa declaração de Jesus de que um deles iria traí-lo, deve ter pego os discípulos de surpresa, quem estava lá na mesa, né? Com certeza não sou eu, Senhor. Só que antes de responder, com certeza não sou eu, Senhor. O que cada um deles deve ter feito? Ele deve ter olhado para dentro de si. Ele deve ter se sondado, né? E buscado lá no seu íntimo, conhecer a sua intenção em relação a Jesus. Né? Porque Jesus, quando fez essa pergunta, se referia a ele. Um de vocês há de me trair. Mas eles também estavam não somente fazendo essa introspecção, né? Essa análise, autoanálise. Eles devem estar pensando assim, a minha intenção acho que é andar, eu quero andar com Jesus, eu quero ter mais refeições com Ele, né? Eu quero ouvir mais dos ensinamentos de Jesus. Talvez essa seja uma das intenções dos discípulos. Né? Mas Jesus conhecia muito bem a intenção de cada um.
E Jesus estava falando isso a respeito de Judas. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui para todos nós. Os discípulos, quando Jesus falou aquilo, eles devem ter olhado para dentro de si, né? Buscado lá qual é a intenção do meu coração em relação ao que Jesus está falando. Um de vocês há de me trair. Não, eu não vou trair. A minha intenção não é trair. Mas alguém estava com a intenção de trair. Mas quando ele diz assim, você olha para dentro de si e diz, a minha intenção não é de trair. Hoje eu pergunto para nós, cada um de nós, essa pergunta deve ficar para nós. Qual é a sua intenção em relação a Jesus? Qual é a sua intenção de estar aqui hoje? Qual a intenção do seu coração? O que você quer fazer para Jesus? Que a gente possa fazer essa análise, né? essa buscar dentro de nós a intenção que você tem em relação a Jesus. É meio estranho falar isso, mas Jesus falou assim pro Judas, né? O que você tiver que fazer, faça. E só que isso, né? A intenção dele. E a mesma coisa eu falo para nós. O que você tiver que fazer em relação a Jesus, faça. Né? Ele deve ter colocado isso. Você deve ter uma intenção em relação a Jesus. Continuando no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: pegou o pão, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Vamos agradecer? Querido Deus, quando o Senhor Jesus tomou esse pão e falou que para a gente tomar e comer, porque este é o meu corpo. A gente não imaginaria, né? Todo o sofrimento que o Senhor Jesus passou por amor a todos nós. Neste momento, Pai, consagramos este pão, entendendo, ó Deus, que é o corpo do Senhor Jesus, que foi dado para perdão dos nossos pecados. Ó Deus, que essa lembrança, que este pão, ao comermos, Senhor Deus, possa, de uma forma milagrosa, Deus, operar maravilhas e milagres na nossa vida, de transformação na nossa vida. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus e agradecemos este momento em nome de Jesus. Amém. Então eu vou partir, vou pedir para Miriam, você podia... Pode partir e entregar um pedaço para cada um, tá? A refeição de Páscoa era assim, né? E termina quando acaba o cordeiro, né? Acabou o cordeiro, acabou a refeição, né? E o último cálice também de vinho, a última canção, né? Que era um trecho de Salmos e a palavra do anfitrião. É assim que terminava, né? Mas essa refeição, ela foi diferente. Ela foi muito diferente. Porque Jesus introduziu
uma coisa nova ali, né? Dizer assim, tomem e comam, isto é o meu corpo. Isso é novo numa refeição de Páscoa. Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então essa é a coisa nova e especial da refeição da Páscoa que Jesus introduziu. E só ele poderia ter feito isso. Só ele. Né? E ele anunciou, né, com isso, o que estava ainda para acontecer, que é a sua morte e a ressurreição. Tá? Então o próprio Cristo, o Criador, o doador da vida, vocês creem nisso? Ele é o doador da vida. Ele é o sustentador da nossa vida espiritual. Né? Ele partiu o pão e deu aos discípulos, como que entregando a sua vida, para que outros recebam vida. Outros recebam vida. Ele nos convida a participar de tudo que ele realizou. E ainda vai realizar. Ele compartilha conosco da sua morte, da sua vida, da sua ressurreição, da ascensão e da sua glorificação. Ele nos convida a participar de tudo isso. Né? Então, nós já oramos, agradecemos, recebemos o pão, podem comer o pão. Se você quer participar da vida, da morte, da ressurreição e glorificação de Cristo, coma lembrando e tudo isso que nós acabamos de ouvir. Lembre-se do que Jesus disse sobre o grão de trigo, que a pastora Esther pregou no domingo passado, né? Ela mencionou semana passada. Se o grão de trigo, o que Jesus falou, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quando Jesus disse, bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Pegou o cálice, né? Refere-se ao sangue do Cordeiro, tá? Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então é o sangue do Cordeiro sacrificado que era aspergido sobre o altar e também sobre o povo que estava ali presente, né? Não na ceia, mas em Êxodo 24, 5, 8, diz assim, em seguida, Moisés, tá? Em seguida enviou os jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Sangue é vida, né? O sangue que corre nas nossas veias, ele mantém as nossas vidas, né? Assim como Jesus é a vida de tudo que há no universo, especialmente você e eu, né? O homem. Nesse ponto da ceia, a gente pode lembrar o que João Batista falou antes de batizar Jesus. Ele falou assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. E ele estava se preparando para o sacrifício, né? Derramando seu sangue na cruz, para perdão dos nossos pecados. Assim como nós lemos ali em Êxodo 24, 5, 8, o sangue do Cordeiro derramado no altar, para perdão dos pecados. Era o próprio Cordeiro que estava selando essa aliança, né? Essa aliança que
foi feito com o povo naquela época, o próprio Cordeiro selando essa aliança, que já tinha sido estabelecida por Deus naquela época, né? Então significa que não mais seria necessário o sacrifício de muitos cordeiros para a expiação dos pecados, daquele momento em diante. A última ceia. Não se faz mais isso, né? Então a Páscoa, como era feito antes, já não é mais assim. A Páscoa, como hoje nós podemos relembrar sempre e comemorar todas essas coisas, né, através da ceia, né, o pão e o vinho. Essa nova aliança, ela garante para nós, além do perdão dos pecados, não é como antes, que antigamente era para o perdão dos pecados, e aí morreu, né? É só isso? Só para o perdão dos pecados. Mas essa nova aliança, ele garante para nós, além do perdão dos pecados, que nós seremos participantes da vida de Cristo integralmente. Amém? Integralmente. Semelhantes a Ele. Seremos transformados conforme a imagem de Cristo. Vou pedir para distribuir o suco de uva. E eu vou fazer o convite para você. Se você quer participar desta nova aliança com Cristo, se submeter a Ele para que haja a transformação na sua vida, para que você seja semelhante a Ele, então pegue esse cálice e participe conosco desse momento da ceia. Vamos agradecer? Senhor Jesus, te damos graças pelo sangue derramado naquela cruz, em nosso lugar. Senhor, era para a gente estar ali. Mas agradecemos pelo amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós. Pelo amor que o Senhor tem demonstrado ainda, Pai. Porque o Senhor se importa com todos nós. Em gratidão, com o coração muito grato, Senhor. Em gratidão nós queremos relembrar, ó Deus, o sacrifício do Cordeiro. Consagramos, Senhor, esses elementos a Ti, esse suco de uva. E que através dele, Senhor, que haja transformação na nossa vida, para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem beber? Voltemos para a mesa. Ali no versículo 29, Jesus diz assim: Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 29 e 30, né? Então essas palavras de Jesus, nesse versículo 29, ele traz um significado especial para a ceia. Sabe? Jesus diz claramente aos discípulos que vai chegar o dia em que ele beberá o vinho novo conosco. Maranata, vem Jesus. Nós cantamos isso hoje, né? Vai chegar esse dia em que o reino de Deus vai se estabelecer nessa terra. Né? Então, e aqui está muito claro isso. E ele quer beber esse vinho novo conosco, mas ele vai esperar esse dia, né? Então, tudo isso que a gente fez agora
é uma antecipação do banquete que nos aguarda. Um banquete que a gente vai ter junto com o Senhor Jesus. Né? O corpo dele não está no sepulcro. Ele ressuscitou e ele vai voltar. Né? Então, esse momento que acabamos de desfrutar, essa ceia, nós cremos que Cristo está presente. A cada ceia que a gente realiza aqui, Cristo está presente. Né? E devemos, em obediência e memória a Ele, repetir até o dia em que Ele voltar. Que a gente aqui na Imel Liberdade, a gente possa responder como o povo de Israel, né, respondeu a Moisés. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Amém? Cada ceia que a gente participa, ele antecipa um banquete, que estaremos na presença dele como igreja. E a gente vai comer e vai beber o vinho novo com o Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, é tão bom a gente poder entender a Páscoa, entender a Santa Ceia. Ó Pai, nós queremos, além de lembrar de tudo que o Senhor passou em nosso lugar, por amor a nós, lembrar que não é somente perdão dos pecados, mas é participar junto contigo da tua vida, Senhor, da tua crucificação, da tua ressurreição e também da glorificação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstrou todo o teu poder, porque o Senhor nos dá esperança, Senhor, que daqui para frente, a cada ceia, a gente possa entender a importância e relevância que tem este memorial perpétuo, a mesa, Senhor, da Santa Ceia e esses elementos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.